Nosso Deus, abençoa, por favor, a Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa operar na vida de cada um aqui, fazendo a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Foram citadas aqui a questão das tempestades na vida. É interessante que nós podemos passar por tempestades que são coisas circunstanciais. Você não planeja entrar numa tempestade. Espero que não. E há tempestades que nós mesmos a provocamos, ou, no mínimo, que nós mesmos entramos nelas. Há outras tempestades que nós reconhecemos que é o inimigo que faz em nossas vidas. E nós, assim, repreendemos. Mas existe um tipo de tempestade que é Deus quem envia. Isso nós lemos no livro de Jonas. É a tempestade que faz você voltar ao caminho certo. Então, existem tempestades em nossas vidas, existem situações em nossas vidas de que essa tempestade não é feita pelo diabo, não é um acontecimento circunstancial, algo que nós nos metemos naquilo sem maldade, sem saber, mas é uma providência divina. E raramente nós falamos desse tipo de tempestade. Dessa tempestade que quem envia é o Senhor. Não acontece porque as circunstâncias foram favoráveis para que se formasse uma tempestade. Essa é a tempestade que o apóstolo Paulo entrou num tufão. As circunstâncias eram favoráveis à formação de uma tempestade. Há outras tempestades, como eu disse, que o diabo produz. São ataques contra as nossas vidas. Mas a terceira tempestade, a menos falada, a menos transmitida, a menos encarada, é a tempestade que nos faz voltar ao caminho do Senhor, que nos tira dos desvios. E é bem-vinda essa tempestade. Mas hoje eu gostaria de vir juntamente com você ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 3, no texto em que João Batista se refere a Jesus Cristo, versículo de número 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento. O propósito do batismo de João era esse retorno, esse arrependimento. Digamos, é a tempestade de Jonas na vida das pessoas, a levar ao arrependimento. E a voz que clamava do deserto chamava as pessoas ao arrependimento. Mas aquele, disse João Batista, que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá
ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Todos nós queremos o batismo no Espírito Santo. Mas Jesus não veio apenas para nos batizar no Espírito Santo. Ele veio para nos batizar no Espírito Santo e com fogo. E com fogo. A minha pergunta é: você está pronto a ser batizado com fogo? Uma outra questão seria: o que é sermos batizados com fogo? E ainda uma outra coisa poderíamos perguntar. Não apenas se estamos prontos, não apenas o que é, mas qual o propósito de sermos batizados com fogo. E recebermos então em nossa vida este fogo do Senhor. O fogo queima. E porque o fogo queima, nós temos uma prevenção natural contra o fogo. Mas Deus tem o propósito de nos fazer passar pelo fogo. Quando nós usamos essa expressão, passar pelo fogo, é uma expressão de provação. E por que Deus deseja que nós venhamos a vivenciar o batismo com fogo? Eu volto a dizer, nós falamos muito dentro da igreja dele nos encher com o Espírito Santo. Falamos de ele nos batizar com o Espírito Santo. Aqui não estou entrando nas polêmicas de um ou de outro, mas todos desejam ser cheios do Espírito Santo. Porém, quando nós falamos sobre sermos batizados com fogo, a história muda. As pessoas não buscam batismo com fogo. Não é natural, porque nós temos uma prevenção natural, um temor ao fogo, porque fogo queima. Fogo queima. E esse é o valor. Jesus, então, veio para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse profeta, João o Batista, ele se refere a um fogo inextinguível. Por quê? Qual o propósito? O fogo refina o metal. O fogo limpa o metal. O fogo, portanto, purifica. A palavra diz: como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro. Fogo prova. Fogo tem a ver com provação. E nós não gostamos de ser provados. Ainda mais falar sobre provação. Mas eu necessito, assim como necessito ser batizado no Espírito Santo, eu necessito de ser batizado no fogo. Eu preciso e eu tenho que glorificar ao Senhor
Tudo que nós fazemos, quer em palavras, quer em atos, fazemos para a glória de Deus. O fogo é necessário. Quando nós pensamos no fogo, especialmente na forja, nós pensamos nisso, na limpeza, na provação. Mas o fogo faz mais do que isto. Quando diz que o fogo purifica o ouro, é que o fogo separa elementos. O fogo separa. Quando o ouro é encontrado, o ouro está com outros elementos. E para que o ouro seja apenas ouro, ele é levado ao fogo antes que o ouro derreta. Aqueles outros elementos derretem primeiro. O fogo separa, o fogo tira de nós o que não tem que permanecer em nós. Eu chamarei isto, na nossa vida, aquela escória que existe em nós. E como eu hei de glorificar ao Senhor? Compreendendo, em primeiro lugar, que eu necessito do fogo. Eu preciso do fogo. Eu não estou aqui para pregar uma palavra para te desanimar. Eu não estou aqui para pregar uma palavra que você dirá, não, desse jeito eu não quero. Não é isso que eu estou aqui para dizer. Eu estou dizendo que o fogo é necessário para nós. Para que se remova de nós toda a escória, tudo que está agarrado à nossa vida, porque Deus nos vê e vê a nossa fé como algo mais precioso que o ouro. O próprio apóstolo Pedro, falando sobre a provação da fé, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, ele diz, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, muito mais preciosa, mas veja, para que prove a vossa fé. Por isso, o texto diz, uma vez confirmada, uma vez provada. Como se confirma? É comprovado, é com prova. E então diz como o ouro que perece é provado pelo fogo. Nossa fé também é provada pelo fogo. Nós precisamos disto para que haja a revelação de Jesus Cristo. Eu creio que quando nós entendemos essa ação, que é Jesus quem derrama estas chamas purificadoras em nossa vida, nós teremos uma postura de dizer que, Senhor, que esse fogo não se apague, até que toda escória na minha vida, no meu ser, seja totalmente removida. Isso é o que nós precisamos viver. A palavra do Senhor nos diz, e Paulo nos diz desta forma, que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará
qual seja a obra de cada um. Nós precisamos de um fogo como este, para que, inclusive, a obra seja revelada, se manifeste de fato. Onde estarão aqueles que estarão desejosos do fogo do Senhor? Nós, estes dias aqui, estivemos falando muito sobre fogo, por causa de Pentecostes. Mas nós necessitamos esse fogo que queima a palha. Esse fogo que queima o joio. Estas coisas que podem estar na nossa vida, e elas não podem permanecer na nossa vida. Nós precisamos do fogo do Senhor. Eu sempre cito Sadraque, Mesaque e Abdênego, que foram lançados na fornalha. Foram lançados naquela fornalha para serem mortos. O fogo não os tocou, mas o fogo consumiu as amarras. O fogo nos liberta. Nós temos que entender que, se formos lançados no fogo, Ele estará no fogo conosco. De modo que o fogo em si não nos causará dano, mas para tudo o que nos contém, no que nos limita, o que nos amarra, isso sim o fogo destruirá. E de igual maneira, Paulo fala sobre tudo será provado pelo fogo. Cada um veja como edifica. Se ouro, se prata, se pedras preciosas, se madeira, se palha, se feno. Então cada um veja como edifica, porque tudo será provado pelo fogo. E o fogo queima o que não tem capacidade de se manter no fogo. Assim, tudo que não é do Senhor, tudo o que nós usamos, nós é que usamos a palha, nós é que usamos a madeira, nós é que usamos os elementos que servirão de combustão para o fogo. Há coisas na nossa vida que pelo fogo precisam não apenas ser provadas, precisam desaparecer. Desaparecer. Por isso eu estou dizendo que esta é uma oração de quem compreende o propósito do Senhor. Senhor meu Deus, queima toda a escória, toda a sujeira, tudo que não deve permanecer em mim. Isso vai muito além de termos um problema. Eu digo que nós podemos ter um problema. Talvez o batismo com fogo seja um batismo de fogo. Por isso eu citei tempestades e tempestades. E a tempestade de Jonas, quem produziu foi Deus. Foi Deus. Para poder trazer de novo Jonas ao caminho, ao propósito de Deus. E nas nossas vidas, se for necessário isto, Deus o fará, para que nós possamos retornar ao caminho do Senhor. Porém, há um fogo que santifica.
A Bíblia fala sobre o solo como o coração dos homens. E fala que veio um inimigo e semeou o joio. A palavra joio, que em espanhol se usa ciçanha, tem um significado tanto em espanhol como em italiano e no grego, que é discórdia. Uma das coisas que joio produz é uma discórdia, é uma discordância. Como isso existe dentro da igreja? Eu não estou dizendo que nós estamos levantando espada um contra os outros, mas às vezes coisas surgem e é no nosso coração que ficam. E a palavra diz que o Senhor da seara disse: deixe o joio crescer, porque eu mandarei os meus servos, os anjos, pegarem o joio e lançarem o joio no fogo. Mais uma vez o fogo. E por isso nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, que o teu fogo venha sobre minha vida, para que não haja nada no meu coração que seja praga, que seja um joio. Queima, Senhor, todo joio na minha vida. Queima toda a palha na minha vida. Que venha o Senhor e o teu fogo remova toda a escória. E não apagues o teu fogo. Que o seu fogo permaneça em mim. Até que tudo que não deve estar em mim suma de minha vida. Esse é, talvez, o grande propósito do batismo com fogo. Nós podemos comparar o recebimento do Espírito Santo ao azeite e o fogo a acender a lâmpada. Dessa maneira seria também ativar o propósito do azeite estar dentro de nós. Nós, na Bíblia, somos também comparados a lâmpadas. Se nós estamos com unção dentro de nós, precisamos, além de ter recebido a unção, receber o que vai ativar o propósito desta unção. Jesus, falando sobre a lâmpada, diz: não se acende uma lâmpada. Eu bem que poderia dizer, não se ativa uma lâmpada para deixá-la embaixo, mas sim para ser colocada no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Veja, para que eu, como uma lâmpada, cumpra o meu propósito, é necessário que eu tenha azeite, mas é necessário que eu tenha fogo. Uma lâmpada, ainda que cheia de azeite e sem fogo, ela não cumpre o seu propósito de iluminar. A primeira coisa que eu tenho que entender é que depois de receber o azeite, eu preciso receber fogo, para que esse fogo ative o propósito de iluminar. A Bíblia diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai
que está nos céus. Então nós temos que glorificar a Deus com o nosso batismo de fogo. Mas eu direi outra coisa. Não se acende para deixar lá embaixo. Você precisa ser ativado pelo fogo, mas você precisa estar no lugar certo. Fora do lugar, você, embora seja ativado o propósito da sua vida, mas fora do lugar, você não tem a eficácia que deveria ter. Então, se nós queremos ser mais eficientes, não basta apenas que venha o fogo, mas que estejamos no lugar certo para iluminar a todos que se encontram na sala e para que Deus seja glorificado. Os homens verão, os homens enxergarão. O propósito da lâmpada é para que num lugar aonde pela escuridão não podemos enxergar, consigamos ver, para que os homens, vendo. E como os homens verão? Verão pelo iluminar, pelo brilhar. E nós temos que entender que nessa verdadeira guerra espiritual de luz e trevas, quanto mais densa a treva, mais intensa a luz. De modo que você saiba disto, Deus te fará brilhar de uma forma intensa, mas para que nós possamos ser eficazes, é necessário permitirmos, nos entregarmos como uma lâmpada nas mãos do Senhor. Porque a lâmpada em si, ela não pode se colocar no alto. Outro a colocará no velador. Quem a colocará no velador? Provavelmente, quem a acendeu. Quem a acende é Deus. De modo que o mesmo Senhor que nos dá o azeite, o mesmo Senhor que nos dá o fogo, é a mesma mão que nos coloca no alto. Muitas pessoas, quando pensam nisso, oh, glória a Deus, Deus vai me colocar no alto. A primeira coisa que eu quero te dizer, antes que você se empolgue muito, é que Deus vai te colocar no seu lugar. E aí muda. Deus vai te colocar no seu lugar. No seu lugar. Não é o lugar que você está escolhendo, é o lugar que Ele escolheu para você brilhar. Deus vai te colocar no alto? Sim, mas vai te colocar no seu lugar. O problema, às vezes, é que nós queremos ficar em lugares equivocados. Senhor, o Senhor não pode me colocar em outro lugar. Não, é aqui. É no alto e é nesse alto. É aqui que você tem que brilhar. Não apenas no sentido de estar no alto, que Deus vai te exaltar. Eu creio que esse sentido também existe. Mas, em primeiro lugar, Deus vai me colocar e vai te colocar no nosso lugar. E há muitas pessoas hoje que Deus tem que colocar, cada uma delas, no lugar delas. Isso não é uma obra que eu possa fazer. Isso não é algo que
que você possa fazer. Isso é algo que só aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo pode fazer. É a mão dele que nos coloca aonde nós devemos estar. Quanto a nós temos que nos regozijar e dizer: seja bem-vindo o fogo do Senhor. Seja bem-vindo em minha vida. Amarmos, procurarmos esse fogo que tirará de nós toda a escória. Eu estou orando para o Senhor e dizendo ao Senhor: Senhor, queima tudo que não vem de ti. Senhor, remove a escória da minha vida, o que não é teu, o que não pode permanecer em mim, ou mesmo na minha fé, uma fé confirmada. Uma fé confirmada, volto a falar, não é apenas uma fé no sentido, bem, eu confirmo isso. Afirmada, mas é uma fé provada. O sentido do texto é uma fé provada e aprovada. E uma fé provada e provada pelo fogo perde tudo o que contamina a fé. E eu estou chamando isso de escória, a sujeira. Quantas coisas podem contaminar a minha, a tua fé? Nós estamos vendo isto hoje na igreja. Estamos vendo, por vezes, confusões, palavras não bíblicas, pensamentos humanos. Eu tenho procurado encontrar na Bíblia algumas coisas escatológicas. E eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com alguns tipos de sinais e não estão dando a mínima para outros tipos de sinais. Há uns sinais que independem de nós, que nós não podemos em nada afetar. Haverá sinais que virão, que acontecerão, mas existem outros sinais que demonstram que está próxima a vinda de Jesus, mas que esses sinais nós somos capazes de interferir neles. Eu não consigo frear os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu não posso freá-los, isso independe de mim. Deus manda, eles vêm. E nem tentaria fazer uma coisa tão louca. Mas existem sinais que podem ser afetados por nós. Eu te dou um exemplo. Nos últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Isso é algo que depende de mim. Eu posso esquentar o amor? Li ontem uma estatística que me estarreceu. Uma estatística americana que diz simplesmente o seguinte: o homem comum americano, 70% não fez uma nova amizade nos últimos 5 anos. É estarrecedor isso. Uma das manifestações do amor é a amizade. E eu parei
E comecei a pensar, e nós? O que estamos fazendo neste mundo? Isso é um exemplo de que o amor está se esfriando. O amor filéu, o amor de amizade, ser amigo, a fraternidade. E nós vemos isso na sociedade, como o amor, amar ao próximo, está caindo, sem falar de amar a Deus. Nós precisamos entender que existem outras evidências da volta do Senhor Jesus Cristo, além daquelas mais famosas com as quais nos preocupamos tanto. Mas existem sinais que você e eu temos poder para interferir. Há coisas que nós não podemos interferir. Você pode simplesmente dizer, bem, a Bíblia diz que o amor vai se esfriar, então o amor vai se esfriar e se acomodar e não fazer nada. Eu digo a você o seguinte, não se renda, porque Deus deseja de nós uma postura diferente. Nós precisamos trazer amor a este mundo, porque se eu transmito Deus, Deus é amor. E muitas vezes não estamos fazendo isso por um só motivo, porque temos uma fé não confirmada. Temos uma fé não provada. Temos escória na nossa vida. Vamos ser aqueles que dizem, Senhor, queima, 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 derrama do teu fogo sobre a minha vida. Eu não estou querendo problemas, eu não estou querendo adversidades. Eu estou querendo que o Senhor remova toda a escória da minha vida. Amado e querido Deus, nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos, ó Pai, que tu possas agir na nossa vida. Talvez seja apenas uma ação espiritual em que o fogo do Senhor ativa o dom que há em nós. Talvez seja uma provação literal, em que a provação nos liberta. Mas, ó Senhor, confiantes em Ti, nós nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Você hoje que nos ouve, eu quero convidar você a pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você deseja isto, seja na tua casa, seja no ambiente em que você estiver, os que aqui se encontram, coloque a tua mão no teu coração, porque eu quero fazer uma oração com você. Nós queremos que em todos os nossos cultos haja ministração. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Tu és sábio e Tu és o batizador. Senhor, derrama do Teu Espírito e do fogo do Senhor em nossas vidas. Que toda a escória em nosso ser, em nossa fé,
seja removida toda contaminação, não permaneça. Purifica-nos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.